Muitas pessoas se perguntam por que Jesus, que é Deus, dedicou um tempo para orar. À primeira vista, parece contraditório. Mas quando nos aprofundamos, descobrimos que a oração é muito mais poderosa do que imaginamos. Nos próximos minutos, você aprenderá como essa verdade profunda pode transformar sua perspectiva e fé, e por que até mesmo o Filho de Deus sentiu a necessidade de se conectar profundamente com o Pai. Prepare-se para uma revelação que pode mudar sua vida. A questão de por que Jesus, que é divino, orou a Deus é algo que muitas vezes desperta curiosidade. Ao lermos os evangelhos, fica claro que Jesus frequentemente se retirava para lugares isolados para orar. O Evangelho de Lucas nos conta como ele se retirou para ficar sozinho e orar. Lucas, capítulo 5, versículo 16. Isso nos convida a explorar uma verdade mais profunda: a natureza dual de Jesus como totalmente humano e totalmente divino. Por que Jesus orou a Deus? No ensino cristão, acreditamos na Trindade, um Deus eterno em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não significa que existam três deuses separados. Em vez disso, Deus é um. Assim como a água pode existir na forma de gelo, vapor ou líquido, mas ainda assim permanecer água. Da mesma forma, Deus existe em três pessoas, permanecendo uma. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus fala do Espírito Santo sendo enviado pelo Pai para agir em seu nome, destacando a unidade, mas papéis distintos dentro da Trindade. Isso nos leva ao cerne da questão: se Jesus é Deus, por que ele orou? A resposta está em sua natureza dual, totalmente Deus e totalmente humana. Como Deus, Jesus realizou milagres, curou os enfermos, ressuscitou os mortos e perdoou os pecados. Mas como homem, ele experimentou fome, dor, tristeza e até a morte. Sua humanidade era tão real quanto sua divindade. Em sua natureza humana, Jesus sentiu a necessidade de orar e se conectar com seu Pai, assim como nós. Isso ilustra que, embora fosse divino, ele escolheu viver como humano, sentindo tudo o que sentimos, mas sem pecado. As orações de Jesus nos mostram a importância de seu relacionamento com o Pai e nos ensinam sobre a profunda conexão que também podemos ter com Deus por meio da oração. Embora tivesse autoridade divina, Jesus se humilhou para orar porque a oração é sobre relacionamento, não fraqueza. Suas orações demonstram sua perfeita obediência ao Pai e revelam a beleza da comunhão com Deus. Um dos momentos mais poderosos de oração é visto no jardim do Getsêmani, onde Jesus, sabendo do sofrimento que estava prestes a suportar, orou angustiado, perguntando ao Pai se havia outro caminho, mas finalmente se rendendo à vontade de Deus. Lucas capítulo 22, versículo 42. Esta cena captura o profundo mistério da humanidade e divindade de Jesus. Como homem, ele sentiu o peso da cruz, mas como Deus, ele sabia da necessidade de seu sacrifício para nossa salvação. As orações de Jesus servem de modelo para nós. Eles mostram que não importa o quão fortes sejamos, precisamos permanecer conectados a Deus. Por meio da oração, Jesus nos mostrou como confiar no Pai para obter força, orientação e sabedoria. Sua vida é um testemunho do poder da oração, não apenas como um pedido de ajuda, mas como uma forma de permanecer em constante comunhão com o Criador. A natureza dual de Cristo, totalmente Deus e totalmente homem, nos ajuda a entender por que ele orou. Como Deus, ele poderia realizar milagres e nos salvar. Mas como homem, ele demonstrou a importância de uma vida enraizada na oração e na obediência a Deus. Seu exemplo nos desafia a fazer da oração uma prioridade, a buscar a Deus em todas as coisas e a confiar que a oração é nossa tábua de salvação para o Pai. Em conclusão, as orações de Jesus foram uma expressão de seu profundo relacionamento com o Pai
e seu papel como um mediador perfeito entre Deus e a humanidade. Seu exemplo nos mostra o poder da oração, convidando-nos a abraçar a mesma conexão com Deus em nossa vida diária. Se Jesus, que é Deus, teve tempo para orar, quanto mais deveríamos. Que seu exemplo nos inspire a buscar um relacionamento mais profundo e rico com o Pai por meio da oração. Se esta mensagem ressoa com você, não perca a oportunidade de crescer ainda mais em sua fé. Inscreva-se agora e continue explorando as profundas verdades da Palavra de Deus. Juntos, percorramos o caminho da fé, seguindo o exemplo de oração e devoção de Jesus. Que as bênçãos de Deus estejam com você. A natureza de Jesus é um dos mistérios mais profundos e inspiradores de nossa fé, misturando sua divindade com sua humanidade de uma forma que molda tudo o que acreditamos. Por meio de sua vida, morte e ressurreição, Jesus incorporou a maneira perfeita de nos conectarmos com Deus. Suas orações não eram apenas momentos privados, eram demonstrações divinas de quão profundamente devemos depender do Pai. Jesus, o Filho de Deus, nos mostrou o caminho para viver em total confiança em Deus, não agindo sozinho, mas sempre buscando a orientação do Pai em tudo o que Ele fez. Ele declarou com humildade inabalável: o Filho nada pode fazer por si mesmo. Ele só pode fazer o que vê seu Pai fazer. João capítulo 5, versículo 19. Isso revela que, mesmo em sua perfeição divina, Jesus esperou em Deus como uma vigília infantil e aprende com um pai, confiando nele a cada passo do caminho. Nos momentos mais sombrios de sua vida, quando o peso do mundo o pressionava, Jesus se voltou para a oração com intenso fervor. No jardim do Getsêmani, pouco antes de sua prisão, ele derramou seu coração a Deus, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Mesmo quando sua alma estava esmagada pela tristeza, enfrentando o sofrimento iminente da cruz, Jesus ainda se rendeu à vontade do Pai. Sua oração não era apenas palavras, era uma oferta de seu próprio ser. Uma poderosa demonstração de obediência, confiança e amor, que transcende qualquer coisa que possamos imaginar. Naquele momento, ele nos ensinou que mesmo em nossas lutas mais profundas, devemos nos voltar para Deus com o coração aberto, prontos para seguir aonde quer que Ele nos leve. Jesus não manteve sua vida de oração escondida. Ele compartilhou isso com seus discípulos e com o mundo, mostrando-nos como é vital se comunicar com Deus. Quando seus discípulos lhe perguntaram como orar, ele lhes deu a oração do Senhor, dizendo: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão nosso de cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todo aquele que pecar contra nós. E não nos deixes cair em tentação. Lucas, capítulo 11, versículo 2 a 4. Nesta oração simples, mas profunda, Jesus nos deu o plano para viver uma vida em profunda conexão com Deus, honrando seu nome, confiando nele para nossas necessidades diárias, buscando perdão e apoiando-se nele para obter forças para resistir à tentação. Ele nos mostrou que a oração é mais do que um ritual. É uma tábua de salvação, uma conversa profunda e íntima com aquele que segura nossas próprias vidas em suas mãos. Por meio de suas orações, Jesus revelou suas próprias emoções humanas. Ele sentiu tristeza, dor e até medo, assim como nós. No Getsêmani, ele estava tão dominado pela dor que disse: minha alma está sobrecarregada de tristeza até a morte. Mateus, capítulo 26, versículo 38. Este foi o Salvador que curou os enfermos e ressuscitou os mortos, agora curvado em profunda angústia, perguntando se havia algum outro caminho. No entanto, com o mesmo fôlego, ele se rendeu completamente à vontade de Deus, dizendo:
não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Sua disposição de enfrentar o sofrimento pelo bem da humanidade nos mostra o ato final de amor e obediência. Mesmo quando enfrentou a morte, ele confiou no plano do Pai, mostrando-nos que não importa o que enfrentemos, nunca estamos sozinhos. Deus está sempre conosco. As orações de Jesus são um testemunho de seu perfeito amor pelo Pai e por nós. Eles são um lembrete de que a oração não é apenas uma maneira de pedir coisas, mas uma maneira de alinhar nossos corações com a vontade de Deus, para encontrar força, paz e direção em sua presença. Suas orações nos convidam a experimentar um relacionamento mais profundo com Deus, que é construído sobre confiança, amor e disposição de seguir aonde quer que Ele nos leve. Em suas orações, Jesus nos convida a entrar no coração de Deus. Ele nos mostra que mesmo em nossos momentos mais difíceis, podemos nos voltar para o Pai, sabendo que Ele nos ouve, nos ama e nos guiará. A vida de oração de Jesus é um chamado para cada um de nós orar sem cessar, para abrir nossos corações a Deus e confiar que sua vontade é sempre para o nosso bem. Através de Jesus, vemos que a oração não é apenas um ato, é um modo de vida, uma comunhão constante com aquele que prende cada respiração. Mateus capítulo 26, versículo 39, mostra um momento profundo em que Jesus, de frente para a cruz, ora ao Pai perguntando: se é possível, passe de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Este cálice simboliza o imenso sofrimento e morte que ele logo suportaria. Embora ele não desejasse a dor e a agonia, ele ainda estava disposto a se submeter totalmente ao plano de Deus. Reflete sua vulnerabilidade humana, mas seu compromisso inabalável de cumprir a vontade do Pai. Esta oração é um belo exemplo de busca de força e orientação em momentos de angústia, mostrando-nos que até Jesus, o Filho de Deus, buscou apoio no Pai diante de provações insuportáveis. Em Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 13, vemos outro exemplo em que Jesus busca o conselho divino. Naqueles dias, ele saiu para a montanha para orar e continuou a noite toda em oração a Deus. E ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Antes de tomar a decisão monumental de escolher os 12 apóstolos mais próximos a ele, que continuariam sua missão, Jesus passou a noite inteira em oração. Este não foi apenas um momento de reflexão, foram horas de profunda comunhão com o Pai, buscando sua sabedoria e força para uma escolha tão crítica. A oração noturna de Jesus revela sua dependência da orientação de Deus, enfatizando como até mesmo o Filho de Deus buscou o conselho do Pai antes de tomar decisões significativas. Esses momentos nos mostram o lado humano muito real de Jesus. Embora totalmente divino, ele também experimentou emoções profundas, como tristeza e ansiedade, assim como qualquer um de nós. Ele buscou a solidão para orar, para se conectar com Deus em momentos de tristeza ou quando confrontado com decisões cruciais. Assim como Jesus orou por força e sabedoria, nós também somos convidados a levar nossas lutas e decisões diante de Deus, confiando que Ele nos guiará nos momentos mais difíceis da vida. A vida de Jesus foi uma personificação da perfeição humana, vivida por meio da obediência ao Pai. Ele não apenas ensinou por palavras, ele nos mostrou, por meio de suas ações, como viver em constante comunhão com Deus. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 8, nos lembra de sua humanidade e obediência. Durante os dias da vida de Jesus na terra, ele ofereceu orações e petições com clamor e lágrimas fervorosas àquele que poderia salvá-lo da morte, e ele foi ouvido por causa de sua reverente submissão.
Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelo que sofreu. Jesus não orou com indiferença. Suas orações estavam cheias de emoção crua, mas sua obediência permaneceu firme, apesar do sofrimento que enfrentou. Filipenses capítulo 2, versículo 8, ilustra isso dizendo: "E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz." Sua humildade e submissão não se limitavam apenas a tarefas fáceis ou momentos confortáveis. A obediência de Jesus se estendeu a ponto de suportar uma morte brutal e humilhante. Sua disposição de abraçar a cruz, sabendo da dor e da vergonha que ela traria, mostra a profundidade de seu amor e fidelidade à vontade do Pai. O que torna a vida de Jesus verdadeiramente extraordinária é sua capacidade de ser totalmente humano, experimentando as mesmas emoções e desafios que enfrentamos, mas sem pecado. Ele nos ensina que a obediência a Deus não é escolher o caminho fácil, mas seguir fielmente a vontade de Deus, mesmo quando ela nos leva ao sofrimento. Por meio de seu exemplo, somos lembrados de que em todas as provações, em todas as decisões e em todos os momentos de incerteza, também podemos recorrer a Deus em busca de força, orientação e graça para perseverar. Apesar da dor e do peso do que estava por vir, Jesus nunca falhou na obediência ou submissão. Cada ação, cada palavra e cada pensamento dele se alinhavam perfeitamente com o plano divino. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus e para nós. Nos lugares onde falhamos, Jesus ficou em nosso lugar, representando-nos diante de Deus. Sua vida perfeita nos dá a oportunidade de sermos contados como justos. É como se ele fizesse o teste da vida em nosso favor e pontuasse perfeitamente, oferecendo esse resultado para nós. Ao crer nele, seu registro impecável é transferido para o nosso, como se nós mesmos tivéssemos passado no teste. Imagine tentar seguir uma fórmula complexa sem um único erro. É quase impossível para nós. Podemos misturar os ingredientes errados, calcular mal ou exagerar. Mas Jesus, na cozinha da vida, seguiu a receita divina sem um único erro. Ele viveu a vida que deveríamos viver e então compartilhou a recompensa conosco, como se nós mesmos a tivéssemos alcançado. Quando entendemos a perfeita obediência e submissão de Jesus, percebemos a magnitude do dom que ele oferece por meio da fé. Este presente não é algo que podemos ganhar. É dado gratuitamente um reflexo de sua vida perfeita, vivida em nosso lugar. Para Jesus, a oração não era um dever religioso ou um ato de exibição pública. Era tão natural e necessário quanto respirar. Suas orações eram uma tábua de salvação, constantemente conectando-o ao Pai. Mesmo como filho de Deus, ele manteve esse diálogo profundo com o Pai, confiando nele para obter força e orientação. Isso nos ensina algo profundo sobre a oração. Não se trata apenas de pedir coisas, mas de nutrir e manter nosso relacionamento com Deus, mantendo-o vivo e vibrante. Veja o que aconteceu depois do batismo de Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 21, nos diz que quando Jesus orou, os céus se abriram. Isso simboliza a conexão profunda e constante que Jesus tinha com o Pai. Em suas orações, coisas extraordinárias aconteceram. Decisões foram tomadas, força foi recebida e amor foi compartilhado. A oração é um ato de amor e confiança dentro da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até Jesus, que era totalmente divino, expressou sua dependência do Pai por meio da oração. Por exemplo, quando ele estava prestes a ressuscitar Lázaro dentre os mortos, ele orou: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que tu sempre me ouves. João, capítulo 11, versículo 41 ao 42. Sua oração não era para se exibir. Foi uma demonstração da intimidade e confiança entre pai e filho. Um lembrete de que a oração é fundamentada na fé.
Quando oramos, entramos neste círculo de amor e confiança que existe a toda a eternidade. Dizemos a Deus: eu confio em Ti, eu acredito em Ti. A vida de oração constante de Jesus reflete seu pleno abraço à encarnação. Quando falamos sobre a encarnação, não estamos apenas dizendo que Deus se reveu de carne humana como uma vestimenta, mas que Ele se tornou totalmente humano, experimentando nossas limitações. E parte de ser humano é reconhecer que não somos todo-poderosos, que precisamos de ajuda. Jesus, mesmo sendo Deus, nos mostrou que a oração é essencial, especialmente quando enfrentamos os maiores desafios da vida. Antes de sua prisão no jardim do Getsêmani, Jesus demonstrou isso claramente. Em seu momento mais profundo de angústia, conhecendo o sofrimento que o esperava, ele buscou forças por meio da oração. Suas orações nos lembram que não importa quão pesado seja o fardo, podemos nos voltar para o Pai, confiando em sua vontade e em seu plano para nossas vidas. Em um momento de profunda angústia, ao enfrentar a horrível realidade da cruz, Jesus orou com intensidade. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Aqui, Jesus enfrentou uma luta interna, lembrando-nos que é completamente natural trazer nossos medos e desejos mais profundos diante de Deus. No entanto, sua oração também nos mostra que o propósito final da oração é nos alinharmos com a vontade de Deus e não com a nossa. Jesus exemplifica que a oração é um ato íntimo de confiança, um momento de entrega aos planos maiores de Deus, mesmo diante de desafios inimagináveis. Para Jesus, a oração era a sua maneira de permanecer perto do Pai, de expressar sua confiança e amor no relacionamento divino e de viver sua humanidade em toda a sua plenitude, com suas provações e vitórias. Em nossa própria vida de oração, seguimos seus passos, buscando conhecer a Deus pessoal e profundamente, e confiando nele com nossas vidas. Assim como Jesus nos mostrou, ser verdadeiramente humano significa aceitar que nem sempre estamos no controle, mas confiar que a vontade de Deus é sempre para o nosso bem. Além disso, Jesus desempenhou um papel crucial como intercessor. Em um dos momentos mais sinceros registrados nas Escrituras, nós o vemos orando não apenas por si mesmo, mas pelos outros. João, capítulo 17, versículo 9 a 23, revela a profundidade de sua oração de intercessão. Ele ora ao Pai em nome de seus discípulos, e não apenas por eles, mas por todos nós que viemos a crer nele por meio de sua mensagem. Eu rezo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, pois eles são teus. João, capítulo 17, versículo 9. Sua preocupação é com seus seguidores, plenamente conscientes dos desafios e provações que enfrentariam no mundo. Ele pede a Deus que os proteja, os encha de alegria, os mantenha unidos e os santifique na verdade da palavra de Deus. Mas a oração de Jesus não para com aqueles que estavam fisicamente com ele naquele momento. Ele também ora por todo crente que venha a conhecê-lo através da mensagem dos discípulos. Minha oração não é apenas por eles. Oro também por aqueles que crerão em mim por meio de sua mensagem. João, capítulo 17, versículo 20. Este profundo ato de intercessão mostra que Jesus pensava em cada um de nós muito antes de existirmos. Ele orou por nossa unidade, por nossa capacidade de amar uns aos outros e para que estejamos tão intimamente unidos a Ele quanto Ele está com o Pai. O desejo de Jesus era que todos os crentes fizessem parte de uma família,
unidos em amor e trabalhando juntos pelo reino de Deus. O papel de Jesus como nosso mediador é essencial para entender nosso relacionamento com Deus. Como São Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por meio de suas orações e seu sacrifício, Jesus fica entre nós e o Pai, preenchendo a lacuna e garantindo que tenhamos acesso à plenitude do amor, misericórdia e graça de Deus. Essa intercessão não é um ato distante ou impessoal, mas uma conexão profundamente amorosa e íntima que Jesus mantém com o Pai em nosso favor, sempre garantindo que sejamos atraídos para mais perto de Deus por meio dele. Jesus Cristo, conforme descrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, é o mediador entre Deus e a humanidade. Um mediador serve como uma ponte, ajudando duas partes a se entenderem e resolverem suas diferenças. Antes de Jesus, o pecado criou uma vasta separação entre a humanidade e Deus, mas Jesus veio para fechar essa lacuna. Ele viveu uma vida sem pecado, morreu por nossos pecados e ressuscitou, demonstrando seu poder sobre o pecado e a morte. Com isso, ele se tornou o único que poderia verdadeiramente interceder por nós diante de Deus. Quando vacilamos e falhamos, Jesus intervém como nosso advogado, como se estivesse dizendo ao Pai: já paguei por isso, eu cuidei de seus erros. Isso é notável porque significa que, por meio de Jesus, temos acesso direto a Deus. Não precisamos de nenhum outro intermediário. Jesus é nossa conexão pessoal com o Pai, e quando oramos em seu nome, ele intercede por nós, garantindo que permaneçamos conectados a Deus. Esta bela verdade simplifica nosso relacionamento com Deus. Jesus cuida profundamente de nós, falando com o Pai sobre nossas necessidades, nossa proteção e nossa unidade. Como nosso mediador, ele garante que, apesar de nossos erros, possamos permanecer perto de Deus. A oração se torna mais do que apenas uma lista de pedidos. Torna-se um local de encontro sagrado, onde comungamos com Deus, compartilhamos nossos corações e obtemos forças para a jornada à frente. Jesus nos mostra como viver em total dependência do Pai. Quando enfrentava desafios avassaladores, ele sempre se voltava para a oração. Por exemplo, antes de escolher seus 12 discípulos, aqueles que se tornariam seus companheiros mais próximos e espalhariam sua mensagem, Jesus passou a noite inteira em oração, buscando sabedoria e orientação do Pai. Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 13. Ele não tomou uma decisão tão monumental por conta própria, mas buscou a vontade de Deus primeiro. Isso nos ensina que, quando enfrentamos decisões importantes, também devemos fazer uma pausa, orar e buscar a direção de Deus. Um dos exemplos mais poderosos da dependência de Jesus de Deus, por meio da oração, veio pouco antes de sua crucificação. Vencido pela tristeza e angústia, sabendo da terrível provação que estava prestes a suportar, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesus não queria sofrer, mas se submeteu totalmente à vontade do Pai. Sua oração foi um ato de confiança e entrega, mostrando-nos que a oração não é apenas expressar nossos desejos, mas nos alinharmos com o plano de Deus. Em tempos de grande dificuldade, Jesus orou pedindo força e orientação. Quando confrontado com a tarefa de ressuscitar seu amigo Lázaro dentre os mortos, Jesus não agiu por sua própria autoridade. Ele primeiro ergueu os olhos para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que tu sempre me ouves, mas eu disse isso para o benefício das pessoas que estão aqui, para que creiam que tu me enviaste. João, capítulo 11, versículo 41 ao 42.
Mesmo quando realizava milagres, Jesus orava para honrar o Pai, deixando claro que tudo o que ele fazia era através do poder de Deus e para a glória de Deus. Por meio da oração, Jesus enfatizou que os milagres e grandes obras que ele realizou não eram para mostrar suas próprias habilidades, mas para demonstrar o amor e a bondade de Deus. Isso nos ensina que a oração não é apenas um meio de pedir coisas, mas uma maneira de nos prepararmos para as coisas incríveis que Deus pode fazer através de nós. É como ter acesso direto à força divina, disponível sempre que precisamos. Ao explorarmos por que Jesus, sendo parte da Trindade, orou a Deus, descobrimos verdades profundas. Primeiro, devemos reconhecer a natureza dual de Jesus, totalmente Deus e totalmente homem. Sua natureza divina é parte da Trindade, enquanto sua natureza humana viveu dentro das limitações da humanidade. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, descreve como Jesus, embora igual a Deus, assumiu a forma humana e viveu como um de nós. Suas orações nos mostram como ele abraçou sua experiência humana enquanto mantinha perfeita comunhão com o Pai. No jardim do Getsêmani, quando Jesus orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Ele demonstrou o ato final de confiança na vontade do Pai. Sua oração reflete a tensão entre o medo humano e o propósito divino e serve como um modelo de como devemos abordar nossos próprios desafios com honestidade, vulnerabilidade e, em última análise, submissão ao plano maior de Deus. Por meio de suas orações, Jesus nos mostrou a importância de manter um relacionamento íntimo com o Pai, buscando sua orientação, força e sabedoria em todas as coisas. A oração não é apenas atender aos nossos pedidos. Trata-se de aprofundar nossa confiança em Deus e nos render à sua vontade, mesmo quando o caminho à frente é difícil. Ao seguirmos o exemplo de Jesus, aprendemos que a oração é nossa tábua de salvação para Deus. Uma maneira de permanecermos conectados ao seu coração e aos seus planos para nossas vidas. O ministério de Jesus, cheio de profundo amor e compromisso, refletiu seu papel inabalável como intercessor, especialmente por meio de suas orações por seus discípulos e todos os fiéis. Em João capítulo 17, versículo 22 ao 23, ele orou por unidade e proteção, mostrando como a oração estava no centro de sua missão e sua profunda conexão com Deus Pai. Isso nos convida a refletir sobre como o exemplo de Jesus pode nos inspirar a cultivar nossa própria vida de oração. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, como Lucas capítulo 5, versículo 16 nos diz. Se até o Filho de Deus precisou de tempo a sós com seu Pai, quanto mais nós, seus seguidores, precisamos nos dedicar à oração. Sua vida não foi apenas um exemplo a seguir, mas um convite divino para desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, onde podemos liberar nossos fardos, buscar orientação e encontrar consolo. Por meio da oração, recebemos um presente profundo, uma conexão direta com o Criador, uma oportunidade de experimentar a paz e uma chance de nos alinharmos com a vontade de Deus. A vida de Jesus nos ensina que a oração não é um mero ritual, mas um ato transformador. É um tempo para buscar sinceramente a Deus, ouvir e falar, pedir e submeter-se. Ao fazer isso, nos abrimos ao profundo amor e presença de Deus em nossas vidas diárias. Considere como sua vida de oração reflete o exemplo de Cristo. Deixe que sua vida o inspire a se aproximar de Deus, a encontrar quietude em sua presença e a descobrir o trabalho sagrado que Ele está fazendo em sua vida. Que todos nós sejamos encorajados a seguir o exemplo de Jesus em oração, fortalecendo nosso relacionamento com Deus, preparando-nos para provações e reconhecendo sua obra divina em nossa jornada diária.
Por meio desse diálogo contínuo com Deus, aprendemos a confiar, descansar e caminhar com confiança em seu amor. A profundidade do amor de Jesus e seu relacionamento com o Pai muitas vezes excede o que nós, como humanos, podemos compreender plenamente. Quando refletimos sobre a vida de Jesus, nosso Salvador, suas orações se tornam um profundo testemunho de sua confiança e comunhão com Deus, o Pai. Através de sua vida, Jesus modelou para nós o que significa viver em constante conexão com Deus. Suas orações são um poderoso lembrete de que, embora ele fosse totalmente divino, ele também abraçou sua humanidade, confiando no Pai em todas as coisas. Suas orações não eram apenas ritualísticas, mas expressões profundas de seu coração. Orações cheias de amor, confiança e desejo de fazer a vontade de Deus. Quando Jesus orou, ele demonstrou perfeita humildade e dependência do Pai. Isso é algo que ressoa profundamente para aqueles de nós que buscam se aproximar de Deus. Jesus nos mostrou que não é fraqueza orar, é uma força. Em suas orações, encontramos o reflexo perfeito de como também podemos nos aproximar de Deus. Com reverência, honestidade e total confiança em seu plano para nossas vidas. Assim como Jesus buscou orientação e força no Pai, somos chamados a levantar nossos olhos e corações em oração para buscar essa mesma força e orientação, forjando um relacionamento mais próximo com Deus. É fácil sentir-se sobrecarregado pelas demandas da vida, pelas expectativas dos outros, pelas pressões que colocamos sobre nós mesmos e até mesmo por nossas próprias inseguranças. No entanto, Jesus nos mostra que não importa o quão ocupada ou difícil a vida fique, sempre há tempo para a oração. Sua vida foi marcada por momentos de afastamento das multidões e de seus próprios discípulos para passar tempo com Deus. Se ele estava enfrentando uma decisão significativa, como escolher seus discípulos ou lutando com a tristeza avassaladora de sua crucificação iminente, Jesus se retirou para ficar a sós com o Pai. Nesses momentos, ele não estava apenas cumprindo um dever religioso, ele estava buscando força, clareza e a paz que vem de estar em comunhão com Deus. Um dos exemplos mais poderosos da vida de oração de Jesus é visto no jardim do Getsêmani. Ao enfrentar o peso da cruz, Jesus orou em profunda angústia. Sua oração: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42, mostra-nos sua luta interior. Embora soubesse o que estava por vir, ele expressou seu desejo de evitar o sofrimento. No entanto, ao mesmo tempo, ele se rendeu completamente à vontade de Deus. Este momento nos revela que não há problema em trazer nossos medos e lutas mais profundos a Deus. A oração não é esconder nossos verdadeiros sentimentos. Trata-se de ser honesto diante de Deus, confiando nele mesmo quando não entendemos seu plano. As orações de Jesus sempre foram cheias de confiança, mesmo quando ele estava com dor ou tristeza. Essa confiança não foi expressa apenas por si mesmo, mas também pelos outros. Em João 17, vemos Jesus orando fervorosamente por seus discípulos, pedindo a Deus que os proteja, santifique e una. Mas ele não parou por aí. Jesus também orou por todos nós, aqueles que um dia viriam a crer nele. Nesta oração sincera, vemos sua profunda preocupação por seus seguidores. Ele ora por sua proteção, alegria e unidade, mostrando o quanto ele se importa com aqueles que o seguem. É incrível pensar que, mesmo assim, Jesus tinha cada um de nós em mente, orando por nosso bem-estar e nossa unidade como seus seguidores. Em suas orações, Jesus nos ensina a importância de convidar outras pessoas para a nossa jornada espiritual. Assim como ele orou por seus discípulos, somos chamados a orar uns pelos outros, compartilhando as alegrias e os fardos uns dos outros.
Este sentido de comunidade é uma parte essencial da vida cristã. A oração não apenas fortalece nosso relacionamento pessoal com Deus, mas também nos une como um corpo de crentes, unidos em Cristo. A vida de oração de Jesus era mais do que apenas pedir coisas. Tratava-se de alinhar seu coração com a vontade do Pai. Cada vez que orava, ele procurava alinhar-se mais plenamente com o propósito de Deus. Isso nos desafia a ver a oração não apenas como uma forma de fazer pedidos, mas como uma oportunidade de descobrir e nos submeter à vontade de Deus em nossas vidas. Por meio da oração, abrimos nossos corações à orientação de Deus e o convidamos a trabalhar em nós e através de nós. O que é notável sobre Jesus é que, embora ele fosse totalmente Deus, ele abraçou sua humanidade completamente. Ele sentiu fome, dor e tristeza como nós. No entanto, apesar de tudo isso, ele nunca vacilou em sua obediência ao Pai. Cada palavra, cada ação, cada pensamento estava em perfeito alinhamento com a vontade de Deus. Essa obediência não era apenas para si mesmo, era para nós. Jesus viveu a vida perfeita que nunca poderíamos viver e, por causa de sua perfeita obediência, nos é oferecida a oportunidade de sermos considerados justos diante de Deus. É como se Jesus fizesse o teste da vida por nós, pontuando perfeitamente em nosso favor, de modo que, quando colocamos nossa confiança nele, seu registro perfeito é transferido para nós. Imagine tentar seguir uma receita perfeitamente sem cometer um único erro. É quase impossível. Mas Jesus viveu sua vida perfeitamente, seguindo a receita de Deus para a justiça, nunca falhando. E porque ele fez isso, somos creditados com sua justiça. Este é o dom da graça, algo que nunca poderíamos ganhar, mas é dado gratuitamente pela fé em Jesus. Sua vida foi um exemplo perfeito de submissão e confiança no plano de Deus, e por meio dele, também podemos encontrar forças para viver em obediência a Deus. A oração para Jesus não era apenas uma obrigação religiosa. Era tão natural e essencial para ele quanto respirar. Foi sua tábua de salvação para o Pai. Embora fosse o Filho de Deus, ele manteve uma conexão profunda e íntima com o Pai por meio da oração. Isso nos mostra algo profundo. A oração não é apenas fazer pedidos, é manter um relacionamento com Deus. Trata-se de manter esse vínculo forte, assim como o relacionamento de uma criança com o Pai. Veja o que aconteceu depois que Jesus foi batizado. Enquanto ele orava, o céu abriu. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Este momento simboliza a profunda conexão entre Jesus e o Pai. Uma conexão que foi fortalecida por meio da comunicação constante. As orações de Jesus não eram apenas pedidos de ajuda, eram momentos de comunhão, onde decisões eram tomadas, força era recebida e o amor era compartilhado. Jesus também demonstrou o poder da oração de intercessão. Em João 11, antes de ressuscitar Lázaro dos mortos, ele orou ao Pai, dizendo: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que você sempre me ouve, mas eu disse isso para o benefício das pessoas que estão aqui, para que creiam que você me enviou. João, capítulo 11, versículo 41 ao 42. Mesmo no meio da realização de um milagre, Jesus orou ao Pai, mostrando-nos que a oração não é apenas sobre o ato em si, mas sobre dar glória a Deus e reconhecer seu poder. A oração por Jesus era uma forma de se preparar para as coisas incríveis que Deus iria fazer. Antes de escolher seus 12 discípulos, ele passou a noite inteira em oração. Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 13. Isso nos mostra a importância de buscar a orientação de Deus antes de tomar decisões importantes. Se Jesus, o Filho de Deus, sentiu a necessidade de orar antes de escolher seus discípulos, quanto mais devemos buscar a orientação de Deus em nossas decisões.
Quando oramos, estamos seguindo os passos de Jesus. Estamos entrando em um diálogo sagrado com Deus, onde podemos expressar nossos medos, desejos e esperanças mais profundos. A oração é onde encontramos forças para enfrentar os desafios da vida, tomar decisões sábias e alinhar nossos corações com a vontade de Deus. Assim como Jesus orou por orientação, força e sabedoria, nós também podemos nos voltar para Deus em oração, confiando que Ele nos guiará e proverá para nós. Ao refletirmos sobre a vida de oração de Jesus, somos lembrados do incrível presente que é a oração. Não se trata apenas de pedir coisas, trata-se de construir um relacionamento com Deus. Por meio da oração, podemos experimentar a presença, a paz e a orientação de Deus em nossa vida diária. O exemplo de Jesus nos encoraja a cultivar uma vida de oração, a buscar a Deus em todas as coisas e a confiar em seu plano perfeito para nossas vidas. Se esta mensagem tocou seu coração, convido você a curtir, compartilhar e se inscrever. Junte-se à nossa crescente comunidade enquanto continuamos a explorar os mistérios da fé, aprofundar nosso relacionamento com Deus e apoiar uns aos outros em oração. Vamos seguir o exemplo de Jesus e fazer da oração uma parte essencial de nossas vidas, sabendo que por meio dela podemos experimentar a plenitude do amor e da graça de Deus. No seu coração, a mensagem convida-nos a contemplar o incrível mistério de como o Filho de Deus, embora plenamente divino, escolheu viver em total dependência do Pai através da oração. Esta não é apenas uma visão da natureza de Jesus, mas um poderoso chamado a todo seguidor de Cristo para abraçar a oração como a força vital de nossa existência espiritual. O que é particularmente impressionante no exemplo de Jesus é a maneira como ele buscou continuamente a comunhão com o Pai, embora ele mesmo fosse Deus. Essa natureza dual de Cristo, totalmente divina e totalmente humana, muitas vezes nos deixa maravilhados. O Filho, que tem perfeita unidade com o Pai, ainda sentia a necessidade de se aproximar dele, buscando orientação, conforto e força. Se o Filho de Deus sem pecado, em quem não há culpa, fraqueza ou imperfeição, viu a oração como essencial, quanto mais nós, humanos frágeis e falíveis, devemos ver a oração como vital para nossas vidas. Este exemplo destrói qualquer noção de que a oração é apenas um ritual ou um último recurso. A vida de Jesus demonstra que a oração é uma conexão contínua e viva com o Pai, um vínculo que nutre a alma, guia nossos passos e nos prepara para todos os desafios que possamos enfrentar. É um diálogo em que não apenas trazemos nossos pedidos, mas somos moldados e refinados na presença de Deus. O compromisso de Jesus com a oração, mesmo nos momentos mais difíceis, é um claro convite para adotarmos a mesma postura de humildade e dependência. Considere por um momento a oração de Jesus no jardim do Getsêmani, um momento de angústia tão intensa que ele suou gotas de sangue. Aqui vemos Jesus no auge de sua vulnerabilidade humana, conhecendo o peso da cruz que o espera, plenamente consciente do sofrimento que está prestes a suportar. E, no entanto, neste momento de medo e pavor, sua oração não é para que sua vontade seja feita, mas para que a vontade do Pai prevaleça. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Esta é talvez uma das orações mais profundas já proferidas, uma mistura perfeita de honestidade, vulnerabilidade e entrega completa ao plano de Deus. É um modelo para nós, mostrando que a oração não é apenas pedir nossos desejos, mas entregar nossas vidas à vontade de Deus, mesmo quando nos leva a provações que preferimos evitar.
A dependência de Jesus da oração nos ensina que não há problema em trazer nossos medos, dúvidas e incertezas diante de Deus. Não precisamos esconder ou mascarar nossas verdadeiras emoções quando oramos. Jesus não o fez. Ele colocou tudo diante do Pai com total transparência. Esta é a beleza da oração. É um espaço seguro onde podemos ser nós mesmos mais autênticos diante daquele que nos conhece mais intimamente do que nós mesmos. E em troca, recebemos não apenas respostas, mas paz, força e a graça de continuar andando na vontade de Deus, não importa o custo. Além disso, o conteúdo traz à luz o extraordinário papel intercessório de Jesus. Em João 17, vemos Jesus orando não apenas por seus discípulos, mas por todos os que creriam nele. Ele estava orando por nós. Pense nisso. Muito antes de conhecê-lo, Jesus tinha em mente nós. Ele orou por nossa proteção, nossa unidade, nossa santificação na verdade. Ele orou por nosso relacionamento com o Pai, para que pudéssemos ser um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Isso demonstra a profundidade de seu amor, um amor tão vasto que se estende através do tempo e alcança todos os crentes, unindo-nos em um vínculo compartilhado de fé e propósito. As orações de Jesus não eram apenas sobre suas próprias necessidades ou as necessidades de seus discípulos imediatos. Eram sobre a missão maior, o reino de Deus e o cumprimento do plano de Deus para a humanidade. Suas orações estavam repletas de paixão, amor e propósito. Quando ele orava, ele não estava apenas recitando palavras. Ele estava derramando seu coração, buscando alinhar a si mesmo e aos que estavam ao seu redor com a vontade do Pai. Isso nos mostra que a oração não é passiva, é um envolvimento ativo com os propósitos de Deus no mundo. É um meio não apenas de se aproximar de Deus, mas também de fazer parceria com Ele em sua obra. Outra lição poderosa que aprendemos com a vida de oração de Jesus é a persistência e determinação. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, lemos que Jesus passou uma noite inteira em oração antes de escolher seus 12 apóstolos. Ele não apressou essa decisão. Ele buscou a orientação do Pai em um longo tempo de comunhão, garantindo que ele estivesse alinhado com a vontade do Pai. Esta é uma lição para todos nós. Em momentos de decisão, sejam grandes ou pequenos, reservamos tempo para buscar a sabedoria de Deus ou nos apressamos em seguir em frente com nossos planos. Jesus nos mostra que a verdadeira sabedoria é encontrada em permanecer na presença de Deus, ouvir sua direção e confiar que Ele nos guiará no caminho certo. E então há um momento notável em João, capítulo 11, quando Jesus ora antes de ressuscitar Lázaro dos mortos. Suas palavras são simples, mas profundas. Pai, agradeço-te porque me ouviste. Eu sabia que você sempre me ouve. João, capítulo 11, versículo 41 ao 42. Aqui, Jesus demonstra uma oração de ação de graças antes mesmo de o milagre ocorrer. Ele não implora ou implora, ele simplesmente agradece ao Pai, sabendo com absoluta certeza que sua oração foi ouvida. Esse nível de confiança na oração é algo que todos devemos aspirar a uma profunda confiança na bondade de Deus, sabendo que Ele nos ouve antes mesmo de falarmos. O que se destaca na vida de oração de Jesus é sua confiança inabalável no amor e na fidelidade do Pai. Ele não estava orando por medo ou incerteza, ele estava orando por um relacionamento profundo com o Pai, sabendo que a vontade de Deus sempre foi boa, mesmo quando levava à cruz. Este é o tipo de vida de oração que somos chamados a cultivar, uma vida onde a oração não é apenas um ato de desespero, mas uma fonte constante de força, orientação e comunhão com o Pai. No final, a oração por Jesus foi mais do que apenas uma prática espiritual. Foi o fundamento de sua vida e ministério.
Foi por meio da oração que ele recebeu a força para enfrentar a cruz, a sabedoria para escolher seus discípulos e o poder de realizar milagres. A oração era a tábua de salvação que o mantinha conectado ao Pai, e é a mesma tábua de salvação que está disponível para nós hoje. Ao refletirmos sobre a vida de oração de Jesus, somos lembrados de que a oração não é apenas um meio para um fim, é um relacionamento. Trata-se de estar em constante diálogo com aquele que nos criou, que nos ama e que deseja nos guiar em todos os aspectos de nossas vidas. Trata-se de entregar nossa vontade à vontade de Deus, confiando que seus planos são melhores do que os nossos e sabendo que não importa o que enfrentemos, nunca estamos sozinhos. Então, deixemo-nos inspirar pelo exemplo de Jesus. Busquemos a Deus em oração, não apenas em momentos de necessidade, mas em todos os momentos de nossas vidas. Cultivemos uma vida de oração que reflita a mesma paixão, confiança e dependência que Jesus modelou para nós. E ao fazermos isso, que possamos conhecer a profundidade do amor de Deus, a força de sua presença e a paz que excede todo o entendimento. E se esta reflexão mexeu com algo no vosso coração, encorajo-vos a aprofundar a oração. Inscreva-se, junte-se à nossa comunidade e continue esta jornada de descoberta da riqueza da fé, à medida que buscamos nos aproximar de Deus juntos. Aprendamos a orar como Jesus, confiando plenamente no amor e na graça do Pai e permitindo que sua vontade seja feita em nossas vidas. Que Deus o abençoe abundantemente enquanto você percorre este caminho de fé e oração.